Eu vou pedir a Elisa para me dar um ok, assim, quando ela liberar o horário, o tempo, né, para que eu já inicie a minha pergunta para o candidato. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aos nossos microfones. A gente está aí perguntando de início para todos os candidatos por que a busca, né, por esse cargo público, por que ser vice-prefeito em Pedro Leopoldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos que estão me assistindo pelo meu canal aqui pela internet, a todos que estão nos ouvindo pela rádio. A primeira pergunta é o porquê essa busca, né, de ser candidato. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: primeiro, porque eu gosto de política, eu sempre fui comerciante e depois político, então essa lida com as pessoas sempre me fez bem. E gostando da política, eu conheço as realidades e me vejo capaz de ajudar a minha cidade. Então eu me sinto útil. É por esse motivo. Mas vamos lá, em 2020, né, o senhor tentou a reeleição, não conseguiu, e a gente vê aí que essa continuidade dessa imagem política, né, ela não foi dada depois de 2020, né? E como que foi ressuscitar esse desejo para essa disputa, por mais que você fala que já está em você há muitos anos? A minha imagem política não depende de eu ser candidato, ok? Eu sempre, até na escola, quem sempre me acompanhou sabe que desde muito cedo eu sempre fui liderança. A política está dentro da gente, mesmo que você não esteja dentro dela. Não ser candidato é uma coisa, ser político é outra. Eu saí em 2020, onde eu entreguei o meu cargo no dia 31 de dezembro de 2020. E fui cuidar da minha empresa, da minha família. Tem duas meninas lindas, pequenas, uma de 7 anos, uma de 5 anos, que dependem muito de mim, da minha família, mas não saí do cenário político, sempre acompanhando, sempre conversando sobre política. Aí agora eu estou colocando novamente o meu nome para a apreciação da população, que é diferente de gostar, de estar no meio e de estar candidatando. Isso são coisas diferentes. Realmente eu fiquei aí um período sem me projetar, mas não fora. Entendi. Olha, a gente sabe que Pedro Leopoldo, o senhor tem conhecimento, tem alguns gargalos para serem resolvidos, né? E a gente perguntou para todos os candidatos aqui sobre prioridades, se caso eleito. Como vice-prefeito, o que você considera que é prioridade para o nosso município dentro desses desafios que ele já enfrenta? O município já enfrenta vários desafios mesmo, mas muitos já estão controlados e alguns precisando de avançar. Quando eu fui prefeito, eleito em 2016, existiam outras prioridades na cidade, por exemplo, segurança. Era o número 1, era o aclamado pela população. Foi onde eu coloquei a guarda, que era patrimonial, que tomava conta somente dos prédios públicos. Fiz um treinamento da guarda em Contagem, na central de Contagem, que é referência em Minas Gerais. Fiz um projeto de lei e transformei a guarda patrimonial em guarda civil municipal. Também instalei o Olho Vivo na cidade, que era uma aclamação da população naquela época. E isso trouxe mais segurança. Por outro lado também, já aqui falando sobre a gestão até da Heloísa, que antecedeu a minha, ela já tinha transformado o batalhão da Polícia Militar em Pedro Leopoldo em companhia independente. Aumentou o efetivo. Com a minha ação, já na minha gestão, melhorei naquela época a saúde em Pedro Leopoldo. Também ações para vamos colocar, saúde. A saúde de Pedro Leopoldo, ela é bem avaliada no cenário que a gente tem todo o entorno, que a gente conversa com as pessoas, não só de Pedro Leopoldo, né? Mas quem conhece Pedro Leopoldo, que mora fora, que vem aqui, que vê, é uma saúde bem avaliada. Então, nós falamos também da educação. Eu estou falando dos 3 pilares primeiro, para depois eu vou avançar em relação ao que hoje a cidade precisa. Educação de Pedro Leopoldo também, nós temos uma estrutura muito bem avaliada. Nós temos também, hoje, na gestão da Heloísa e Ana Paula, um avanço que começou também comigo, lá na minha gestão, que é o kit escolar.
uniforme para as creches. Agora elas avançaram, uniforme para 100% de toda a rede escolar, com um kit maravilhoso, com merenda escolar, com aprendizado de qualidade. Minhas meninas estudam nas escolas públicas da cidade. Então nós temos uma boa educação. Vamos agora para um ponto que é muito importante para Pedro Leopoldo, que é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, quando eu falo, nós temos que ter o quê? Indústrias para gerar mais emprego. E hoje, até em questão de geração de emprego, Pedro Leopoldo também está como referência. Nós temos aberto, para quem quiser estar nos ouvindo aí, procurar o SEAC. A gente tem hoje aberto em Pedro Leopoldo mais de 780 vagas de empresas aqui do entorno que estão precisando de pessoas para poder trabalhar. Estão expandindo agora para bairros mais distantes, como Quinta das Palmeiras. Antes a empresa não pagava transporte para trazer essas pessoas lá de Quinta. Agora tem empresa que já paga, a necessidade da mão de obra que está tendo. Uma das questões importantes de mais empresa na cidade é também geração de emprego, são outras coisas também, como maior arrecadação para o nosso município. E isso tem sido trabalhado. Já conversei com o Tadeu, ele já deu um início dentro já da gestão da Heloísa e da Ana Paula como secretário-chefe de governo, por exemplo, no projeto da Via Norte. Aqui, a Via Norte, gente, hoje eu estava até na mineração lá para Vermelha, conversando lá com os proprietários, eles também concordaram com isso. Eu estava conversando com o Randolph, com o Rodrigo, sobre não é questão política, era questões particulares, que a Via Norte vai fazer que a 424, perto da Cauê, ligue até a estrada da Lapa Vermelha e vai proporcionar para Pedro Leopoldo um novo espaço para um parque industrial futuramente. Então, o foco hoje, a pergunta é qual que seria o nosso foco, é melhorar sim os serviços públicos que a gente tem, com certeza, mas o foco principal hoje é a geração de emprego e renda e trazer empresas para Pedro Leopoldo. Na época que o senhor era prefeito, a gente não tinha essa ideia de bandeiras, né? Como, por exemplo, Lula, Bolsonaro. A gente não tinha isso tão próximo, assim, da população e foi crescendo. Como que o senhor avalia isso para interferir nas eleições municipais deste ano? A minha resposta é a seguinte: as pessoas vão escolher o gestor da cidade. Não vai escolher nem o presidente, nem vice-presidente. Vai escolher o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, são coisas diferentes. Tem, às vezes, pessoas que querem beneficiar sobre essas bandeiras. Eu sou do seguinte, vou dar um exemplo da minha gestão, tá? Eu já tive essa experiência de ser prefeito. O meu secretário de saúde, por exemplo, Fabrício, ele é Lula, ok? Já o outro secretário que eu tive, que é o João Luiz Issa, ele é Bolsonaro. Mas os dois foram excelentes secretários e prestaram serviço para a cidade, sim, com excelência. Vocês sabem aí, quem está me assistindo, quem está me ouvindo, da capacidade do Fabrício, que hoje é secretário em Contagem, secretário de saúde, foi secretário a primeira vez a meu convite em Pedro Leopoldo. E agora a segunda oportunidade que ele está tendo de ser secretário em Contagem, sendo um excelente secretário. O tanto que nós avançamos na saúde em Pedro Leopoldo. Então vamos pegar, eu acho que as pessoas hoje querem escolher aquele que vai fazer uma boa gestão. Essa questão de bandeira, se é Lula, Bolsonaro, e uma guerra que foi criada até, eu acho que não ajuda a nossa cidade, não. O que ajuda a nossa cidade é aquele que realmente vai fazer uma gestão do recurso público, trazendo o melhor para a nossa cidade, independente de qual presidente que esteja chefiando a nossa nação. Porque também uma coisa que eu tive muita experiência em relação a isso, que nós dependemos, seja de quem for que esteja lá. As prefeituras, elas andam com o pires na mão. Tanto se fala na reforma tributária. O que é a reforma tributária? Para as pessoas saberem. Fala-se muito que tem que ter menos dinheiro em Brasília e mais dinheiro nas cidades. É isso que nós temos que lutar. É essa bandeira que nós temos que levantar.
Porque a vida acontece aqui na cidade. O rio de dinheiro que vai para Brasília, independente qual presidente que está lá, e a ação que eles fazem, o gasto com a máquina pública é altíssimo. E sobra pouco dinheiro na cidade para realizar aquilo que é o básico para as pessoas. Então eu sou a favor disso, da gente levantar uma bandeira primeiro da nossa cidade, para o trabalho de Pedro Leopoldo, né, para depois a gente ficar preocupado aqui com se eu sou Lula, se eu sou Bolsonaro, como o que eu falei aqui dos meus secretários. Cada um era um partido, mas a obrigação dos dois era prestar serviço para a nossa cidade e foi bem prestado na minha gestão. Se a gente for pensar então no âmbito estadual, a gente vê aí questões que o município necessita, como a Copasa, a MG 424, que foi uma questão que estava na sua gestão. Como que fica essa relação com o governo do estado, se caso a chapa que o senhor pertence hoje for eleita? Então, com o governo do estado, seja com o governo federal, com o governo municipal, nós temos que ter um bom relacionamento. Nós temos que cobrar também, por exemplo, a 424 eu fui totalmente contra o pedágio. Vou até postar daqui a pouco aí no meu Instagram, quem quiser acompanhar, ela é Cristiano Marião, né? @Cristiano Marião, para começar a me seguir. Ontem até eu abri algumas fotos antigas, nós naquela luta contra o pedágio. Seja qual governador for, eu sou contra, eu vou ser contra, vou fazer um movimento contra esse pedágio para Pedro Leopoldo. Pode ser meu irmão, governador do estado, que eu vou ser contra ele nesse quesito. E você é a favor de estar junto com o estado para poder, através da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, conseguir trazer empresas para Pedro Leopoldo em torno do aeroporto. Também tem outro projeto que nós vamos tentar agora resgatar, que é a ligação do aeroporto de Confins, descendo ali onde que é a McBrum, passando na porta da Precon. Ali tem um projeto, eu vou também postar hoje aí, né, na minha rede social, a foto que eu com a Anastasia, quando a Anastasia estava candidatando a última vez para governador do estado, e era projeto dele nessa época, quando ele perdeu para o Zema, tá? Ele já tinha um projeto do Aerotrópole, que era o desenvolvimento do aeroporto, indústria, com toda uma metrópole que seria ao longo do tempo construída aqui, a ligação do aeroporto a 040, que passa, como eu falei, descendo ali a LMG 800, que é a McBrum, passando na porta da Precon, saindo ali por trás, ia sair por trás dos Ferreiras, Veracruz 040. É isso que nós temos que lutar, seja qual governador for, nós temos que chegar nele e cobrar para trazer o benefício para a nossa cidade. Então, essa é a relação que a gente tem. O que for bom para a nossa cidade, nós vamos estar correndo atrás, seja qual governador for. Olha, Pedro Leopoldo não tem uma reeleição há cerca de 12 anos. O senhor, né, como pré-candidato, tentou uma reeleição. Qual é a sua avaliação sobre o tema? E muito se cita, né, sobre falta de desenvolvimento. Talvez seja uma essa falta de desenvolvimento tão citado. É devido a essa falta de continuação? Olha, a continuação é boa quando a gestão é boa, ok? Porque imagina se nós tivéssemos com um governo ruim na nossa cidade, não seria importante, mas é o contrário. Nós temos duas pessoas hoje na frente do executivo. A gente teve a Heloísa, que renunciou agora para o Tadeu ser candidato, e hoje a Ana Paula, e até deixo aqui muito claro que quanto mais eu conheci as duas, mais eu vi a capacidade que elas têm, da Heloísa e da Ana Paula, para fazer a gestão de Pedro Leopoldo como prefeitas, a preocupação e a dedicação. Isso foi muito importante e tem sido uma gestão bem avaliada. Agora, vai ser uma gestão nova, né? Nós somos pré-candidatos novos, apesar delas estarem junto conosco, a Heloísa ainda fala, eu vou estar lado a lado com vocês para poder auxiliar, porque ela foi prefeita 2 vezes da nossa cidade. A Ana Paula tem uma vasta experiência jurídica na área pública. O Tadeu tem uma vasta experiência na área pública. Eu tenho uma vasta experiência na área pública. Fui vereador 2 mandatos, prefeito por 1 mandato e fui prefeito
no mandato onde que a pior crise econômica do Brasil aconteceu. Vocês podem aí buscar, por exemplo, nas reportagens no final de 2016, quando eu assumi em 2017, todos os jornais falavam que os prefeitos que assumissem em 2017 assumiriam as prefeituras com a maior crise já da história. Então eu adquiri muita experiência com isso. Então nós pensamos que nessa junção é uma continuidade do trabalho bom que está fazendo, mas também com sangue novo, com mais energia para trazer um avanço na gestão da nossa cidade. Só para te questionar sobre esse ponto, porque você iniciou falando que uma gestão boa tem continuidade, mas o senhor também trouxe vários pontos que foram bons na sua gestão. Como que fica essa avaliação? Porque eu fiquei um pouco confusa agora. Não, mas quem não escolhe não sou eu. É a população que escolhe. Foi muito dividida. A diferença foi só de 47 votos. Né? Olha pra você ver. Então estão juntando agora as duas mesmo que separou Pedro Leopoldo por 46 votos, agora foram quase 10 mil votos para cada um. O que foi dividido naquela época foi muito bem avaliado. Nunca aconteceu isso em Pedro Leopoldo, nós tivemos 7 candidatos a prefeito na última eleição, inédito. Você entendeu? Então eu ainda saí muito bem. Eu acho que eu fui muito bem avaliado e hoje andando nas ruas eu sinto muito isso. E agora nós estamos juntando a tampa e o balaio, o bom e o melhor. O pré-candidato Ângelo Tadeu Viana citou aqui na rádio que a sua vida pública começou junto com ele e que não há receio sobre a união de vocês. Mas e o senhor? Como que foi o combinado dessa união, sendo que em 2020 sua equipe considerou ele inapto para a disputa? Teve aquele momento jurídico onde que foi questionado em 2004. Eu candidatei, eu tenho pessoas na minha família que têm muita amizade e um tio meu falecido, meu querido tio Fábio, que gostava assim muito de Tadeu, independente da questão, porque depois meu tio veio me apoiar, mas continuava a gostar muito de Tadeu. E eu, em relação à política, eu tenho aqui um exemplo de Osmar Costa, que para mim é um ícone, 9 vezes vereador consecutivo da nossa cidade. Nós tínhamos discussões acaloradas no plenário sobre questões políticas, de entendimento, um discordava do outro, mas respeitávamos muito ao outro fora ali do plenário. Até hoje, se você chegar em Osmar Costa, ele sempre ressalta muito isso. Ele fala assim: nego duro, nós dois saímos até fogo nas ventas dentro do plenário, mas fora a gente saber respeitar um ao outro. Da mesma forma, Tadeu, né? Eu sempre respeitei a pessoa Tadeu, mas naquele momento eu era adversário e todas as armas que estavam ao alcance, seja qualquer outro também que se tivesse ao alcance contra nós, vão usar. Jurídica, não são armas sujas, são armas jurídicas. E naquele momento tinha uma arma jurídica contra, que agora foi sanada e ele pode ser candidato, ele está apto, a justiça determina que ele está totalmente apto e eu estou junto com ele. Vamos para os desafios desses últimos 4 anos. Como o senhor disse que fazia parte também desse cenário, o senhor deve ter conhecimento sobre a Heineken, a concessão da Unir e o próprio contrato da Finisa. Qual que é a sua avaliação em relação a esses temas, candidato a vice-prefeito? Eu vou colocar aqui a Heineken, a explicação sobre a Heineken em primeiro lugar. A Heineken veio na minha gestão. A Heineken veio em novembro de 2020. Só para vocês entenderem, na época, foi pedido pela Heineken que nós não divulgássemos na campanha a vinda dela, com risco que se eu divulgasse, eles iriam embora. Todo mundo sabe disso. Nós não divulgamos. O Daniel Jack, que estava na época na frente com as pessoas representantes da Heineken, nós mantivemos total sigilo. Eu poderia, se eu tivesse usado, talvez, que a Heineken estava vindo e o que eu estava negociando, talvez eu tivesse ganhado a política e talvez por esse motivo eu tivesse perdido a Heineken da nossa cidade. Eu não queria correr o risco. Eu perdi a eleição numa boa, aceitei o resultado. E depois teve um problema muito sério da questão do ICMBio. Todo mundo sabe disso. Já na gestão da Heloísa esteve em Brasília, junto ao ICMBio, fez o esforço, tanto que a Heloísa recebeu uma carta da Holanda, da direção da Heineken, um agradecimento pelo esforço.
mas o órgão ambiental, que é federal, é do governo federal, o ICMBio, não permitiu que fosse instalada a fábrica pelo alto volume de água que teria que tirar do subsolo. E dentro de um lugar que é arqueológico, é uma APACAST, esses problemas todos. Então, perdemos, né, vamos colocar o cavalo arriado daquela época, por essa infelicidade. E também, eu também concordo com o que o Tadeu falou aqui na entrevista, que foi liberado pelo governo do estado sem consultar o ICMBio. O governo do estado deveria ter consultado esse órgão federal antes de ter essa liberação da licença de operação. Sobre a Unir, eu até gosto de falar mesmo, porque com a Unir eu tenho um certo problema com essa empresa, sabe? Eu acho que a gente nunca, eu falei algumas coisas na época da pandemia, acho que eles guardam um rancorzinho meu, eu não estou nem aí para eles, até porque eles não estão, eu não preciso do apoio deles, eles estão apoiando até o outro candidato. A questão da Unir, quando eu fui prefeito, eles faziam transporte do escolar. Eu fiz uma nova licitação, outra empresa ganhou, baixamos R$500 mil por ano, foi R$2 milhões no meu mandato de economia, a Inove, que hoje está rodando até hoje aí, e por isso acho que eles não gostam muito de mim, não. Mas está sendo feito agora, eu até deixei isso encaminhado para a gestão atual do Cefet, que é um órgão federal que está fazendo todo o estudo origem e destino por uma nova licitação para a empresa que vai prestar esse serviço público na nossa cidade. A Finisa é o financiamento, tá? Outra coisa, a gente vê lá, Ribeirão das Neves, o povo vibrou quando o prefeito conseguiu esse recurso da Finisa, porque está fazendo um viaduto lá para encurtar a distância de Neves para 040, com esse dinheiro da Finisa. Lá o povo solta foguete, aplaude o prefeito. Ele foi no evento que eles fizeram esse fim de semana lá, o povo faz vídeo com ele, carrega ele. É o que a gente tinha que fazer aqui com a Heloísa e com a Ana Paula, velho. Está fazendo a maior obra viária que Pedreopoldo já teve com o dinheiro da Finisa, que vai ser um avanço para a nossa cidade, como eu citei aqui no início do programa, vai ligar a 424 a estrada da Lapa Vermelha, onde que toda aquela região poderá ser desenvolvida por empresas, né? Ligou aí Vera Cruz vai ligar até a 040, com esse viaduto, por exemplo, que está sendo feito em Neves, pelo prefeito Juninho. Isso vai beneficiar também essa região de Vera Cruz. É a região de Vera Cruz que foi ligada, é uma região apta também a ser criado um distrito industrial. Tem tudo lá que permita fazer isso, e menos até questões ambientais do que essa região. Então, esses são os meus posicionamentos da Heineken, da Unir e sobre a Finisa. Olha, o senhor já falou várias vezes sobre a Via Norte, já pontuou sobre a Via Norte várias vezes, e a gente estava aqui em entrevista com o pré-candidato a prefeito Emiliano Braga, e ele citou, por exemplo, nesta pergunta sobre a Via Norte, que eu irei fazer para o senhor, sobre a duplicação da Via São Paulo. E eu perguntei a todos os candidatos sobre a Via Norte ser um divisor de águas para essa mobilidade do município. E, se eu não me engano, a duplicação da Via São Paulo, ela vem já de um estudo do seu próprio governo. E eu queria que a gente falasse sobre este ponto de mobilidade, pensando nestes dois extremos. Então, vamos pegar o seguinte. Se fosse para eu hoje escolher, o que você faria, Marião? A Rua São Paulo ou a Via Norte? Eu, assim, sem demorar um segundo para responder, eu faria a Via Norte. Apesar de ser uma obra muito mais cara, porque a Rua São Paulo é um pedaço, é o que dá 800 metros de rua. A Via Norte dá quilômetros. São 3 pistas subindo e 3 pistas descendo. São 6 pistas de largura. É um trem que Pedreopoldo nem tem. Nós não temos nem referência disso em Pedreopoldo. Eu não ia titubear, eu respondia assim na lata, Via Norte. Mas também temos a necessidade de colocar essa duplicação para desafogar o trânsito. Com a Via Norte já vai desafogar muito. As pessoas que vão acessar o centro agora, que estão descendo, eu moro na região norte de Pedreopoldo.
Quando eu estiver por perto ali de Felipe Cláudio, Adélia Issa, Andiara, eu já vou vir pela Via Norte, eu sair na rua Santa Luzia, Nossa Senhora das Graças, já está resolvido minha situação. Né? Eu não vou utilizar hoje o caminho que eu percorro, que eu tenho que descer ou pelo trevo da cidade, perto ali do posto JR, ou descer na rua da fábrica de tecidos, que é a rua São Paulo. Então, é uma próxima etapa, é uma próxima obra, sim, a se pensar para o desenvolvimento daquela região ali. Né? Mas, primeiro, eu acho que foi muito assertiva na Paula e Heloísa em relação à Via Norte. Ok, são pontos aí de mobilidade que o município necessita. A gente tem ainda alguns minutos de entrevista. Nós temos 5 minutos no total de entrevista. Eu gostaria de perguntar sobre a regularização dos nossos distritos industriais. O senhor disse também que a Via Norte pode trazer mais distritos como esse. E como que fica essa regularização para o município? Eu vou falar até mais amplo em relação a distrito industrial. Nós temos outra parte de Pedro Leopoldo que pode ser desenvolvida, que é o Urubu, ok? Só para as pessoas entenderem. Ali é um espaço que também tem ligação a 040. O Urubu não pode ser hoje um parque industrial, porque lá tem uma APE, Área de Proteção Especial, ok? Que foi criada em 1979. A Copasa ia ter aqui até para falar da Copasa, eu esqueci da resposta. A Copasa, para mim, é um problema do governo do estado que tem que ser resolvido assim, urgente. Você me fez a pergunta lá dentro também do governo sobre a Copasa, mas pulou e o tempo nosso está corrido. Eu queria uma outra hora falar sobre essa empresa que, para mim, é um problema de todas as cidades e há muito tempo. Mas os parques industriais que podem ser criados, por exemplo, no Urubu, quando a Copasa, em 1979, eles iam tirar a água do Urubu para trazer para Pedro Leopoldo. Eles criaram uma APE. Depois decidiram não trazer, eles trazem, acho que de Serra Azul, a água de Pedro Leopoldo, de outro lado, é mais pro lado de Contagem, e abandonaram a ideia daqui de fazer essa retirada. Mas permaneceu a APE, uma área de proteção especial, ela é mais restritiva. Tanto ela quanto a essa nova área que tem sido aberta, a gente precisa, até dei essa ideia para a Ana Paula, agora atual prefeita, nós precisamos de fazer um edital para contratação de uma empresa para licenciamento ambiental, igual eles fizeram em Lagoa Santa, já para deixar tudo desembaraçado. Muito se fala o seguinte, o que a cidade, eu acho, até para o desenvolvimento de indústrias, a gente tem que entregar isso para o poder privado, que hoje a gente tem empresas que juntam, constroem galpões, fazem tudo, vai atrás das empresas. A gente tem que desembaraçar a burocracia e os empecilhos que são hoje voltados para essa área, que a gente tem muito. Né? Principalmente perto da Via Norte ali, nós vamos ter que ter essas licenças, então contratar e nós não temos condições pela equipe técnica da prefeitura em tempo hábil, acelerado, conseguir fazer um licenciamento desse. Fazer igual o Lagoa Santa fez, véio. Faz um edital, contrata uma empresa capacitada e licencia tudo, já prevendo o que vai ser no futuro, para o desenvolvimento, já deixa pronto. Claro que nós temos que respeitar a parte do Urubu. Quando a gente fala de transformar ela de volta para uma APA, hoje é o seguinte, um córrego, pela legislação federal, você tem que ter distância do córrego 30 metros do leito do córrego que você tem que preservar. Uma APE passa para 60, mas manter os 30 ainda está conservando, conforme a legislação federal, a parte ambiental que é necessária, que a gente também tem que pensar nessa área, mas juntar o desenvolvimento com o ambiente, o meio ambiente e essa preservação. A gente conciliar essas duas coisas. 12 horas e 50 minutos. A gente está finalizando o nosso tempo. Quanto tempo, por favor, Meta? 1 minuto e 30. Passa rápido, hein? Nossa. Voa esse tempo, tudo muito rápido. Se o senhor conseguir, dentro desse período, me falar um pouquinho sobre turismo, sei que ideias para isso e desenvolvimento caminham juntos. Também tenho a ideia de juntar aqui, através do Conselho Municipal de Turismo, todos os potenciais
atores dessa parte, como restaurantes, vans de transporte, todo mundo para poder fazer esse projeto junto com a prefeitura. Sozinha a prefeitura não vai dar conta. Tem várias coisas que eu falo isso hoje na minha pré-campanha. Nós temos que unir, sim, com essa parte, porque nós vamos precisar pro turismo de transporte, souvenirs, por exemplo. Tem um chaveiro que me falou, muitas pessoas passam aqui procurando chaveiro, não tem, que não sei o quê, de Chico Xavier, de não sei o quê. Por que não tem? Você entendeu? Por que você não tem, então, para vender, já que várias pessoas te procuram? Então, vamos juntar essa turma toda, restaurante, hotel, vamos fazer um projeto. Na minha época, nós tínhamos começado, mas depois da questão da pandemia, tudo teve que parar, virou um imbróglio muito difícil, eu não consegui dar continuidade. Eu estou falando rápido, porque está faltando só 10 segundos e pronto, eu tenho que passar, né? Nós já estamos com o tempo esgotado. Agradecer o pré-candidato a vice-prefeito em Pedro Leopoldo pela presença, pela confiança no nosso meio de comunicação para vir conversar e levar essa conversa democrática à nossa população. Desejo um bom pleito e que quando chegar aí em outubro, a população possa escolher como a gente vai seguir daqui para frente. A gente tem 2 minutos de consideração final, onde eu não faço perguntas, o senhor vai conversar, vai falar diretamente com a população. Esse tempo começa a contar a partir de agora, fique à vontade. Então, agradecer a oportunidade de estar falando mais uma vez aqui com o povo da minha cidade. Eu vi o Tadeu falando que tanto o Marião quanto eu, né? Ele falou que nós somos daqui, eu tenho uma raiz profunda, eu falo que eu tenho uma raiz profunda e que nem veneno mata. Essa raiz minha é profunda por amar Pedro Leopoldo, gosto da minha cidade, trabalho pela minha cidade, coloco meu nome mais uma vez aí em apreciação, sou pré-candidato, tem essa questão de ser pré, que não sei o que, semana que vem a gente vai poder falar o que é direito. Estou pondo meu nome, fui bem avaliado, sou uma pessoa trabalhadora, gosto da política, tenho muito potencial para ajudar Pedro Leopoldo, tenho já muita semente plantada que estão gerando frutos positivos para a nossa cidade. É isso, né? E falar para vocês que sou a mesma pessoa, nunca mudei. Sou nascido no bairro Santo Antônio, sempre desfrutei ali da minha infância com as pessoas que até hoje eu carrego uma gratidão pelo que meu pai também foi criado, pelo que meu avô tem de história. A história de Pedro Leopoldo está dentro de mim, eu amo mesmo essa cidade. Não estou na política, repito, para várias pessoas ouvirem, não estou na política nem por causa de poder, nem por causa de dinheiro, é porque eu gosto, trabalho, sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, dormir tarde, atender as pessoas, ser aberto, ouvir. E para poder retribuir tudo isso, tem gente que consegue retribuir de outras formas, eu retribuo quando eu trabalho mesmo. Eu sou, quem me acompanha como vereador, como prefeito sabe, que o meu agradecimento é querer a minha cidade bem e trabalhar por ela. Falta 4 segundos, estamos acabando. Obrigado, pré-candidato a vice-prefeito em Pedro Leopoldo. Até uma próxima e obrigado pela presença e até lá. Até, um abraço, né? Tudo de bom para vocês. 12h55.